Olá, amados, graça e paz. Jesus nos dá o exemplo de que ele outrora estava com seus discípulos, outrora estava exortando para aqueles que eram os fariseus, um povo considerado purista, que acusava o povo de pecado, mas não eram também praticantes, era só um teatro. Na verdade, nem conheciam a Deus, porque ele dizia: se vós estivessem me conhecendo, conhecerias o meu Pai, porque eu não falo de mim, falo do meu Pai. Outrora ele estava com os seus discípulos e ele dizia: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Assim como Judas, o Iscariote, para que se cumprisse as escrituras, que dizia que o meu amigo que comia comigo junto à mesa haveria de trair. Assim, quando ele estava na multidão, havia uma multidão que não cria nele, assim como havia alguns que criam e vinham e recebiam um milagre, onde eles dizia: vá e tua fé te salvou, vá e não peques mais, para que não lhe sobrevenha este mal. Ele fazia muitos sinais, mas em relação à quantidade da multidão, eram poucos que recebiam, porque é necessário chegar até ele crendo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. É necessário aproximar segundo o sobrenatural, porque aquilo que é impossível para homens, tudo é possível para aquele que crê e achega até ele. E outrora ele estava junto do Pai, quando ele estava isolado junto do Pai. O Pai lhe dizia daquilo que havia de fazer, do qual quando ele estava com o Pai, ele estava buscando estratégias, ele estava buscando direção de como agir, aonde ir, e o Pai o direcionava. A Bíblia diz que não há nada sem a permissão de Deus, até mesmo o inimigo, o adversário, ele não move nada se não for pela permissão de Deus. Nós sabemos da vida de Jó, observai a paciência de Jó. Satanás blasfema contra a sua vida, e ele é aquele que não atribui falta nenhuma a Deus. Houve permissões de Deus em relação ao Satanás. Toca em tudo que ele tem, toca na sua família, toca na sua pele, mas deixai-o vivo. Houve, assim como permissões, restrições, porque somos tentados pelos maus desejos, cabe a nós resisti-los, assim como Jó resistiu, assim como ele louvou a Deus, porque não se louva a Deus somente com o mover de lábios e um coração distante, mas louva a Deus com o mover de lábios e através das boas atitudes, do qual ele sonda o interior, o intento da mente e do coração. Ele sabe aqueles que perseveram segundo a equidade, segundo a imparcialidade, segundo exercendo o direito, aonde a Bíblia nos cita que nós, como casa do Deus vivo, temos que louvar a Deus como um culto racional, um culto de ação de graças. Um culto de ação de graças não é marcar um culto num templo feito por mãos humanas para agradecer a Ele, mas sim através das boas atitudes que nós demonstramos dia após dia, e Ele sente como um cheiro, um aroma agradável. A Bíblia nos diz sobre o sodomita que ali, devido às prostituições, subia com um cheiro, um aroma desagradável às narinas de Deus. O pecado, ele chega às narinas de Deus com
um aroma desagradável. Mas aqueles que seguem segundo a obediência, que só é possível através do elo da perfeição, que é Jesus Cristo, ele sente o perfume de Cristo, ele exala o bom perfume em Cristo, do qual é para a nossa edificação. Muitos acham que devido aquilo que o mundo, a dor que o mundo causa devido ao pecado, o salário da morte é o pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida com abundância, onde os dias não são abreviados, onde se alcança aquilo que ele é riquíssimo. Ele não divide a sua honra com glória e glória com homens, mas é um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha. Exalamos o bom perfume, ele agrada daqueles que perseveram. Como ele nos ensina, ele não faz acepção de ninguém. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, um alto preço pago no madeiro por nós. Mas aquele que o rejeita, a palavra se cumpre, porque está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas neste livro. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Esta é a verdade, porque existe por aí muita mentira, do qual o próprio anjo de luz, o próprio anjo, Satanás, que se disfarça de anjo de luz, engana a muitos para seduzi-los e estar-os levando à condenação. Mas aquele que abre os olhos, aquele que, através do entendimento segundo a verdade, a libertação, a cura, a restauração, não é segundo o mundo que condena, mas após haver a compreensão, vive feliz, porque a felicidade não está relacionada com aquilo que se possui. A Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa felicidade é salvação de alma, é longanimidade segundo a sabedoria que ele nos concede do alto. Por isso, em mais um dia perseverai, buscando a perfeita e agradável vontade que não está em homens, mas está em Jesus Cristo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.